Olá, boa noite, pessoal, para quem está chegando aqui. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Vamos aguardar só uns minutinhos para todo mundo poder entrar. Tô vendo por aqui, Meire, Nayane, já tá por aqui. Boa noite, meninas. Danielda, Paula, boa noite, Marilene, Juliane, tem mais gente chegando aqui, Valéria, Simone, boa noite. Tô vendo já várias alunas aqui do Método Natália Tanaka. Aproveita para ir mandando para mim, meninas, um hashtag turma 4, turma 5, turma 6, para quem for aluno do Método Natália Tanaka, para eu saber que vocês estão por aqui. Bom, essa live é uma live que era para ter acontecido na semana passada, mas infelizmente por problemas aqui mesmo do Instagram, porque eu vi que outras pessoas também tiveram dificuldade, né, para estar fazendo a transmissão naquele dia. Se eu não me engano, era para ter sido não sei se eu não me lembro se na terça, era para ter sido na terça-feira passada. E aí, acho que muita gente está fazendo live nessa quarentena e eu não consegui transmitir. Mas hoje a gente vai refazer ela. Tô só aguardando um pouquinho, esperando todo mundo entrar, pra gente poder começar. Vai me contando aqui como que tem sido aí esses dias de isolamento de vocês, o que vocês têm feito nesses dias nesses dias que vocês estão em casa, como tá sendo essa experiência de ter que ficar em casa, preocupação de vocês. Eu só queria perguntar se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo ok? A imagem, o som, só manda pra mim um joinha. Aproveitem também já para clicar aqui no coraçãozinho, para curtir. Mandem vários coraçõezinhos. Patrícia tá aqui chegando, boa noite. Dijane. Silvana também. Boa noite. Edna. Ah, então tá ótimo. Que bom que hoje... Parece que hoje a transmissão vai acontecer. Bom. Dijane tá mandando aqui que tá colocando as leituras em dia. Vai me mandando aqui, me contando como tem sido esses dias de quarentena aí pra vocês. Hoje eu trouxe um assunto, quero abordar um assunto para vocês. Na verdade, são 3 passos que eu quero mostrar aqui para vocês, para que vocês já possam, né, usar esse tempo da quarentena. São 3 passos para vocês colocarem em prática já durante a quarentena, né? Então vamos lá, vamos começar, porque o tempo aqui no Instagram ele é limitado. Nayane tá me mandando aqui, eu tenho feito várias coisas, arrumo a casa, arrumo o cabelo, faço meus estudos, está sendo muito produtivo, que legal. Para quem tá entrando agora, gente, clica aqui no coraçãozinho. Para quem é do Método Natália Tanaka, manda para mim aqui um hashtag turma 4, turma 5, turma 6, 7, 8, para eu saber que vocês estão por aqui. Compartilhem também comigo o dia a dia, o que vocês têm feito, dúvidas também, vai me mandando, sugestões, tá? Então vamos lá. Primeiramente, né, boa noite para todo mundo que está chegando agora. Como eu já falei anteriormente, essa é a live que deveria ter acontecido na semana passada, mas que nós tivemos um problema na transmissão. E então nós vamos falar, né, abordar o tema hoje. A gente sabe, né, a gente está vivendo aí um dilema desse coronavírus. A cada dia é assim uma novidade, aumenta dia a dia o número de pessoas acometidas, o número de mortos, né?
E o grande dilema que a gente tem é, eu falo que se ficar o bicho pega, se correr, não, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, porque a gente tem dois lados assim que a gente não pode ignorar. De um lado a gente tem a questão da contaminação, da virulência, né, do vírus, e do outro lado a gente tem a questão da nossa economia. São duas coisas importantes, porque se a gente não fizer o isolamento social, a gente tem exemplos aí de países, né, que tem um número elevadíssimo de vítimas. E ao mesmo tempo que, por outro lado, em contrapartida, se a gente ficar com os nossos negócios fechados por muito tempo, a gente tem a crise, né? E tá muito difícil de tomar essa decisão. Eu vejo que tá tendo uma polarização, onde as pessoas estão brigando por conta de... Uns acham certo fazer o isolamento, outros acham que tem que voltar a trabalhar. A gente está tendo manifestações de pessoas a favor, né, da volta, que tudo volte a funcionar normal. Mas é bem complicado essa decisão, porque como a gente escuta, né, eu acompanho sempre as lives que o pessoal, o ministro da Saúde faz, e a gente ainda nem entrou na subida da montanha russa, né? A gente ainda está no pezinho da montanha. E eu acho que esse mês de abril vai ser assim determinante para a gente conseguir assim decidir qual que vai ser a melhor saída. A princípio, eu acho que o decreto para manter tudo fechado, se eu não me engano, é até dia 7 ou dia 8 de abril. Dependendo da situação que estiver, né, acredito que eles possam se estender. Parece que eu vi hoje que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, determinou quarentena até o dia 30 de abril. Mas é uma coisa que me preocupa muito, porque assim como a maioria de vocês, eu também tenho o meu negócio, a minha clínica, enfim. Então, o coronavírus, ele, né, tá aí, chegou no Brasil depois de ter passado por quase todo mundo. E esse vírus, ele tá se espalhando e ele tá mudando, assim, a rotina de bilhões de pessoas, né? Ele impactou, assim, não só a nossa rotina de atendimento, mas também a economia, né? E a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. A gente sabe que nesse momento o mercado ele está paralisado, vai permanecer assim por um momento. E pensando nisso, eu queria até fazer uma pergunta e gostaria que vocês mandassem aqui nos comentários para mim. Como que vocês, como empreendedores, né, vão lidar com essa situação? Como é que vocês... Quais são as expectativas de vocês? O que está passando pela cabeça de vocês? Compartilhe aqui um pouquinho comigo para a gente trocar essas experiências, ideias, né? E eu quis fazer essa live para a gente poder estar compartilhando e também para ajudar vocês a encontrar uma resposta para essa pergunta. Nos últimos dias eu tenho recebido muitas mensagens de outros profissionais, seja pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, por e-mail também. E eu vejo, sim, que a maioria dos profissionais estão desesperados em relação a essa incerteza que o novo vírus, né, tem causado, né? A gente vê escolas, empresas, shoppings, academias, restaurantes, tá tudo fechado. E a gente não tem alternativa, a gente tem que ficar em casa e aguardar. E aí que tá o problema, né? Eu vejo assim, que muita gente está em casa, mas fica em casa fazendo o quê? Ou assistindo um Netflix, ou pior, né, acompanhando essas notícias sensacionalistas na mídia, porque até o próprio ministro da Saúde deu uma orientação, né, desligue a televisão, porque os jornais, as revistas, as notícias, a mídia no geral, né, elas só focam nas tragédias, é isso que vende, é isso que dá lucro, então eles focam nisso. Então, às vezes, sim, para um pouco, sabe, de ficar acompanhando, principalmente nessas grandes mídias que são totalmente imparciais,
e mostram tudo de uma forma muito apocalíptica, tá? E aí isso vai fazer o quê? Se você fica acompanhando esse tipo de conteúdo, isso só vai sugar a sua energia, te deixar cada vez mais desesperado, para baixo, ansioso, depressivo. Isso não vai te mostrar qual é a solução. Então, assim, uma coisa é fato, é a realidade, e essa quarentena ela veio, e não tem como negar que a consequência disso vai ser uma crise econômica muito forte. Nós vamos ter perda, nós vamos sacrificar várias vidas, vamos perder muitas vidas, né, principalmente das pessoas do grupo de risco, e nós vamos ter uma perda financeira também muito grande. Mas a boa notícia, né, a gente tem que não só ver todo o lado negativo que a mídia mostra, mas a gente também tem que, se a gente não sair dessa bolha de coisas negativas, a gente não consegue enxergar o lado positivo, e é o que eu quero mostrar para vocês aqui. A boa notícia é que esse vírus, assim como outros, como já tivemos outros, ele vai passar, uma hora ele vai passar, não é o fim do mundo, né? E as pessoas vão ter que voltar para a sua rotina. E quando isso acontecer, o que vocês vão fazer com o negócio de vocês? É isso que eu quero que vocês me respondam aqui. Qual é a expectativa, como que vocês estão enxergando o negócio de vocês depois que isso passar? Então, eu quero trazer 3 passos aqui para compartilhar com vocês, passos que vocês podem colocar em prática para aproveitar esse período de quarentena, tá? O primeiro passo é que vocês estudem e se preparem tecnicamente, tá? Se você quer fazer parte das pessoas que vai conseguir se reerguer quando essa quarentena passar, esse é o momento para vocês investirem tempo na capacitação técnica de vocês, para que vocês consigam dominar tanto a arte de avaliar como tratar de forma rápida e assertiva as dores físicas e emocionais dos pacientes de vocês, tá? Aproveitem esse tempo, porque no nosso dia a dia de atendimento, às vezes a gente fica reclamando, nossa, mas não sobra tempo para eu poder estudar, me dedicar aos estudos. Então, vocês estão tendo agora todo esse tempo para se dedicar a isso. E sabe o que eu acredito que vai acontecer quando essa quarentena passar? A gente vai entrar numa outra guerra, que é a guerra de preço. Isso vai acontecer porque a maioria das pessoas vão estar com contas atrasadas, endividadas e desesperadas para vender. E a maioria dos consumidores vão estar sem dinheiro para consumir. Então, o que as pessoas fazem quando precisam vender e não tem demanda para comprar? Acaba baixando o preço, fazendo promoções, tá? Então, vocês vão começar a ver aí muitos concorrentes de vocês fazendo desconto, dando desconto. E se o seu concorrente ele decidir dar 50% de desconto no serviço deles, você tem como sobreviver? Você tem como concorrer? Então, para você não ter que entrar nessa guerra de preço, né, e jogar o valor do seu serviço lá embaixo, você precisa se diferenciar, tá? O seu cliente, o seu paciente tem que escolher você não pelo preço do seu serviço, mas por você ser um profissional diferenciado. E eu sempre falo para as minhas alunas do método Natália Tanaka, vocês precisam oferecer não só uma simples sessão de massagem para os pacientes de vocês. Vocês precisam oferecer uma experiência única, uma experiência exclusiva, diferenciada, tá? Desejada. Você precisa oferecer uma experiência que os seus concorrentes que vão jogar o preço lá embaixo, que eles não são capazes de oferecer. Então, a experiência que vocês oferecem tem que ser uma experiência VIP, muito superior à dos seus concorrentes. Para que o seu paciente escolha você não pelo preço que você cobra e não pelo desconto que você está dando, mas pela experiência que você está oferecendo, tá bom? Então, eu sempre faço uma analogia. Por que algumas pessoas pagam tão mais caro para viajar de primeira classe, né, sendo que todo mundo vai entrar no mesmo avião, sair de um ponto A e chegar no mesmo ponto B. Mas algumas pessoas pagam 3, 4 vezes mais para viajar de primeira classe. Assim como pessoas pagam muito mais caro para assistir um mesmo show na área VIP, num camarote, numa área VIP. Por quê? O que vai mudar?
É a experiência delas, é o conforto, a forma como são atendidas, enfim, várias coisas, né, envolvem essa experiência. E outro ponto, assim, muito importante para que vocês não tenham que competir com concorrentes de vocês, é vocês conseguirem promover para os pacientes de vocês resultados positivos nos seus atendimentos, nos seus tratamentos. Ou seja, vocês têm que ser capazes de aliviar aquele desconforto do paciente, aliviar aquela queixa, amenizar aquele sintoma, né? Através do quê? Através de um método simples e eficiente. Já que eu posso garantir para vocês que, apesar da gente ter essa guerra de preço, né, depois que a gente passar esse período de quarentena, por outro lado, a gente vai ter uma grande tendência no aumento do número de pessoas com queixas de dores físicas e emocionais. A demanda, né, de pessoas em busca dos serviços vai aumentar também, tá? Por que que isso vai acontecer? Porque toda crise, ela gera estresse, ansiedade, depressão, tensões musculares, dores crônicas. A crise vai agravar todas essas dores físicas e emocionais dos pacientes. Então, a gente vai ter um aumento na demanda dos nossos serviços. Tem gente me mandando mensagem aqui que está travando a gravação. Continua travando? Amor, faz o teste pra mim. Entra no meu Instagram e me fala. Vê se tá travando pra mim. E agora, pessoal, como que tá? Tá normal? Gente, como que tá a transmissão para vocês? Ó, eu vou continuar, porque tá normal? Tá normal? Aqui tá normal, às vezes é a internet de vocês, não é? Se vocês tiverem, às vezes, se vocês não tiverem sem o Wi-Fi, talvez, para quem às vezes está sem o Wi-Fi, pode ser que esteja travando, porque aparentemente aqui tá normal. Continua normal aí? Ó, então eu vou continuar, tá? Então vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, apesar da gente ter essa questão dessa guerra de preço, que vai fazer com que muitas pessoas joguem o preço lá embaixo, se você tiver um diferencial, se você conseguir oferecer para o seu paciente uma experiência única, exclusiva e diferenciada, uma experiência VIP, você não vai precisar entrar nessa guerra de preço. E ao mesmo tempo, após essa crise, a gente vai ter um aumento na demanda pela procura dos nossos serviços, né? Já que toda crise ela gera muito estresse, ansiedade, tensões musculares e como consequência acaba causando dores crônicas. Então, olha só o tamanho da oportunidade que a gente tem pela frente. Não sei se vocês já ouviram um ditado que fala assim: onde tem crise tem oportunidades. E as pessoas que tiverem, né, mais visão do futuro vão conseguir vencer essa batalha. Então, hoje eu quero assim, deixar claro para vocês o quanto que é importante vocês começarem a pensar nesses dois pontos, tá? Oferecer essa experiência, usar esse tempo para vocês estudarem, para que vocês sejam capazes de oferecer para os seus pacientes uma experiência única e exclusiva e que vocês consigam também entregar resultados positivos, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu queria passar para vocês. O segundo passo é: aproveite esse tempo para planejar o futuro do seu negócio. Né? Se você hoje está desesperado com essa crise do coronavírus, essa corona crise, né? Provavelmente é porque você não planejou e não se preparou para uma possível emergência. Manda aqui para mim quem é que tem um fundo de reserva, uma poupança de emergência, que vai conseguir pagar
as contas, todas as contas, as despesas, né, os custos e as despesas do negócio de vocês, mesmo que tenha que ficar fechado durante esse período. E se vocês têm para quantos meses? Manda aqui para mim, só para eu saber. Porque a melhor forma da gente evitar a crise é se prevenindo. Quanto mais você antecipar possíveis cenários adversos, né, mais preparado você vai estar para enfrentar essa situação com mais rapidez. Então, é por isso que, como empreendedores, né, a gente, além da nossa habilidade técnica, que é o que a gente aprende na graduação, nos cursos técnicos, a gente também deve se preocupar com a gestão do negócio. E é um ponto que eu pego bastante no pé das minhas alunas. Nos webinários a gente aborda muito a importância dessa habilidade de gestão. Eu sempre mostro, né, para elas que além da gente ter habilidade técnica, a gente tem que ter habilidade em gestão, em divulgação, em desenvolvimento pessoal, enfim, várias outras habilidades que são importantes para o sucesso do nosso negócio. Então, entre outras coisas, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber qual é o mínimo, né, o valor mínimo que vocês devem cobrar pelo serviço de vocês, porque eu vejo que a maioria das pessoas, elas chutam um valor. Elas comparam mais ou menos o que o mercado, o que os concorrentes estão cobrando e ela vai lá e determina que aquele vai ser o valor do serviço dela. Principalmente quando está começando, às vezes coloca até o valor um pouco mais abaixo, depois não consegue aumentar, né, porque depois o cliente vai reclamar e enfim. Vocês precisam saber calcular racionalmente, tá? Qual que é o valor mínimo que vocês precisam cobrar pelo serviço de vocês para pagar pelo menos os custos, as despesas, qual que vai ser a margem de lucro de vocês? Porque o que eu vejo dentro do curso, entre as alunas, é que muita gente está pagando para trabalhar. As pessoas cobram um valor que não paga nem os custos e as despesas. Ou seja, o seu cliente está indo lá, você está atendendo ele e você ainda está pagando para atender ele. Porque chega no final do mês, a pessoa não tem nem dinheiro para pagar as contas, tá? Então isso tem que ser muito bem calculado na ponta do lápis. Não pode ser assim um valor que você acha da sua cabeça ou baseado nos seus concorrentes. Outra coisa, tem que saber calcular qual que é o seu ticket médio, qual que é o seu ponto de equilíbrio, ou seja, qual o número mínimo de atendimentos você precisa fazer no mês para pelo menos pagar os seus custos e as suas despesas. Precisa saber calcular qual que é a sua meta de crescimento anual, né? Porque se você não tiver uma meta, você não vai correr atrás, você vai, o que entrar, o que vier é lucro. A gente precisa ter essa meta. Quantos por cento eu quero crescer para o próximo ano? Em cima dessa meta de crescimento, quantos atendimentos eu tenho que fazer a cada trimestre? Tudo isso precisa estar calculado, precisa estar numa planilha. Sem contar que o mínimo que vocês precisam ter é uma planilha de receitas, despesas, tudo isso mensalmente, isso tem que estar muito bem detalhado. Tá? Porque em cima disso é que vocês vão ver também qual foi o faturamento de vocês e qual que vai ser a meta de crescimento. E além disso, como eu já falei, o negócio de vocês, o nosso negócio, ele precisa ter uma coisa chamada fundo de reserva. Tá? Esse fundo de reserva, ele é destinado a pagar os nossos custos, nossas despesas, numa situação como, por exemplo, essa situação de quarentena. Para quem faz a gestão do negócio, vai passar por essa crise, né, sem muitos transtornos, porque quem se programou antes fez esse fundo de reserva. Mensalmente você tem que separar um valor para fazer o seu fundo de reserva. E quanto que é esse fundo de reserva? O ideal é que esse fundo de reserva ele seja suficiente para pagar pelo menos 6 meses de custos e despesas. Então vamos dar um exemplo. Se você tem um custo, né, mensal do seu negócio de R$5.000, o seu fundo de reserva tem que ser no mínimo de R$30.000, o suficiente para pagar os seus custos e as suas despesas por 6 meses, tá? Então, tem um ditado que diz assim, né? Se a gente não aprende no amor, eu espero que vocês aprendam isso na dor e que essa crise sirva como aprendizado para vocês começarem, a partir do momento que a gente voltar a atender,
que vocês dediquem parte do tempo de vocês à gestão do negócio, tá? E que vocês aproveitem esse tempo para planejar o futuro do negócio de vocês e para que vocês estejam preparadas para enfrentar as próximas crises, porque essa não foi a primeira e nem vai ser a última crise. Tá? Então, a partir... Caiu, acho que voltou. Acho que caiu a conexão, mas parece que voltou. Então, como eu estava falando, para a gente ser lembrado, a gente tem que ser visto. E, assim como nós estamos em casa, os nossos pacientes também estão. E qual que é a maneira de vocês lembrarem esses pacientes que, quando essa crise passar, que vocês vão estar prontos para atendê-los? A melhor forma, no meu ponto de vista, é vocês aparecerem nas redes sociais deles, né? Afinal, nós estamos o tempo todo com o celular na mão, o tempo todo a gente dá uma olhadinha nas redes sociais. Então, nada mais eficaz para que os pacientes lembrem de vocês do que aparecer nas redes sociais deles. E de que forma? Né? Como que vocês vão aparecer? Não é de qualquer jeito também. Existe um jeito certo para que vocês consigam a atenção deles, tá? Porque as redes sociais hoje, elas estão assim, cheias de informações. Tá todo mundo postando informações, principalmente agora nessa quarentena, que tá todo mundo em casa. Tá, assim, bombando, até de lives, né? A gente nunca via com tantas lives acontecendo. A gente tá até com o sistema sobrecarregado aqui. Então, qual que é o jeito que vocês não devem fazer? Não adianta, nesse momento, aparecer na rede social dos seus pacientes ou potenciais pacientes, do seu público-alvo, oferecendo o serviço para eles. Então, não adianta ficar fazendo post do tipo, marque uma sessão, agende uma avaliação, ligue agora. Isso isso já não funciona normalmente. E quem é aluna do método Natália Tanaka sabe que eu ensino dentro do curso tudo o que você não deve fazer na hora de divulgar o seu serviço, e esse é um dos pontos. Você não deve ficar vendendo o tempo todo. E no momento que a gente está passando, então, que está todo mundo em isolamento, ninguém quer comprar nada. Então, esse não né? É óbvio que esse não é o momento para você sair fazendo posts de marque uma sessão, agende sua avaliação, venha conhecer, ligue agora. Você tem que aproveitar esse momento para produzir e postar muito conteúdo de valor. Então anota isso, produzir muito conteúdo de valor para os pacientes de vocês. O que seria o conteúdo de valor? Conteúdo que vai ajudar os seus potenciais pacientes, o seu público-alvo a aliviar dores, dificuldades, ajudá-lo a alcançar sonhos, objetivos, mostrar para eles, conscientizar e educar esse público-alvo de que existe tratamento para aquele desconforto, que você é a pessoa que tem conhecimento, que tem competência para tratar aquilo, porque assim, muitos pacientes que chegam para mim lá na minha clínica, eles já passaram por diversos profissionais, já fizeram um monte de exames, já tomaram um monte de medicamento, enfim, e eles já não sabem, eles estão perdidos. Os nossos pacientes, eles não sabem que através da massagem é possível a gente tratar diversas condições patológicas. Os pacientes não têm essa consciência. Então, cabe a nós gerar conteúdo de valor, informando e educando esse público-alvo dos benefícios, tá? Então, nesse momento que vocês estão aí em casa, estudem, pesquisem, produzam esse conteúdo, seja através de vídeos, né, ou através de textos. O que eu recomendo? Eu recomendo que vocês gravem vídeo, porque o vídeo ele causa muito mais engajamento, porque a pessoa realmente ela quer ver quem você é, como você fala, como você se comporta, e no vídeo isso é muito mais visível, né? Já um texto, uma imagem, a pessoa não vai conseguir criar, às vezes, essa conexão com você. Mas o que eu falo, se você tem muita dificuldade em gravar vídeo, vai produzindo texto, né? Pega uma imagem, faz um texto, mas não deixa de produzir conteúdo.
Então, lembrando, conteúdo de valor que vai ajudar o seu paciente, o seu público-alvo a resolver dores, dificuldades, ajudá-lo a alcançar sonhos, objetivos, conscientizá-lo de que que existe tratamento para as dores dele e que você é o profissional capacitado com conhecimento. Porque a ideia da produção de conteúdo é que quanto mais conteúdo você produzir, quanto mais você aparecer nas redes sociais dos seus pacientes, mais ele vai te enxergar como uma referência e como uma autoridade nesse segmento, nesse mercado. E quando ele precisar, né, de um atendimento, quando ele precisar de um profissional, é de você que ele vai lembrar. Porque se você está toda hora postando, na hora que ele sentiu uma dor, né, e você falou daquela dor, você falou sobre os sintomas, falou como tratar, quem que ele vai procurar? Ele vai procurar você, porque ele assim, nunca te viu pessoalmente, mas ele te acompanha nas redes sociais, então ele é como se ele te conhecesse. E tem uma outra coisa, a gente fala muito assim, quando a gente está produzindo conteúdo de valor nas redes sociais, a gente fala de gatilhos mentais. E um dos gatilhos mentais, quando você produz conteúdo de valor, é a reciprocidade. Então, se você está sempre produzindo conteúdo e você, com o seu conteúdo, ajuda o seu público-alvo, quando o seu paciente ou potencial paciente precisar de tratamento, ele vai te procurar porque é como se ele devesse esse favor a você. Já que você está sempre trazendo conteúdo que ajuda ele, já que você está sempre dando dicas, né? E as suas dicas são assim, são legais, são úteis, né, para ele. É como, por exemplo, se você tem uma vizinha, a vizinha fala assim, hoje eu levo os meninos para a escola. O que você se sente? Você se sente na obrigação de falar, tá bom, então amanhã eu que levo, né? Então existe essa questão, gatilho mental da reciprocidade. Então, quanto mais vocês conseguirem produzir conteúdo de valor para os pacientes de vocês, vocês vão gerar na cabeça deles autoridade, vocês vão se tornar referência no mercado, né? Porque eles vão te enxergar assim como uma pessoa que tem conhecimento. Você gera essa questão da reciprocidade, ou seja, já que ela está me dando várias dicas, quando eu precisar, é ela que eu vou procurar. Então, esses são alguns dos gatilhos mentais que a gente vai plantando lá na cabeça do nosso paciente. Então, essa é a importância de vocês estarem constantemente gerando conteúdo de valor, tá? E aí, qual que é a ideia? Produzir esse conteúdo de valor vai fazer com que o seu potencial paciente ou público-alvo, vocês vão criar neles o desejo de consumir esse serviço assim que essa quarentena acabar. Então, vocês vão estar sempre lá, aparecendo para eles, né, trazendo esse conteúdo de valor, e vocês vão criar o desejo neles. Eles vão, assim, ficar esperando essa quarentena acabar, para assim que acabar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser marcar uma sessão, uma avaliação, uma massagem com a profissional tal. Tá? Então, quanto mais conteúdo vocês produzirem, mais vocês vão gerar esse desejo. Então, o objetivo agora não é ficar fazendo conteúdo para vender. Ninguém vai comprar agora. Então, a ideia é produzir conteúdo para criar o desejo nesses potenciais pacientes, para que na hora que essa quarentena, esse isolamento acabar, que a primeira coisa que eles vão estar querendo é procurar o serviço de vocês, tá? Então, esses seriam os 3 passos que vocês podem colocar em prática para aproveitar esse período da quarentena. Então, o primeiro, aproveite esse tempo para estudar, para ganhar conhecimento, para que vocês consigam oferecer para os pacientes de vocês uma experiência única, desejada, VIP, diferenciada, e que vocês sejam capazes de alcançar resultados positivos, duradouros, em poucas sessões com os pacientes. Segundo, para planejar o futuro do negócio de vocês, porque quem hoje está desesperado e não sabe como que vai pagar as contas do mês que vem, é porque até hoje não planejou, nunca pensou em fazer a gestão do negócio de vocês.
Então comece a planejar, primeiro ponto, um fundo de reserva, uma poupança de emergência, para que nas próximas crises vocês estejam tranquilas. Além disso, outros fatores. Qual que é o preço mínimo que eu preciso cobrar? Será que o que eu estou cobrando é suficiente para pagar as minhas despesas? Será que eu estou pagando para trabalhar? Qual que é o mínimo de pacientes que eu tenho que atender para pagar pelo menos os meus custos e as minhas despesas? Qual que é a minha meta de crescimento? Qual que é o meu faturamento anual? Tá? Tudo isso faz parte da gestão. Isso é o básico que vocês precisam saber da gestão do negócio de vocês. E terceiro ponto, aproveite esse tempo para produzir muito conteúdo de valor, porque é esse conteúdo de valor que vai gerar na cabeça dos potenciais pacientes de vocês uma autoridade, uma referência, uma reciprocidade e gerar neles o desejo de consumir os serviços de vocês assim que esse momento passar, tá? Então, tá todo mundo aí com tempo, em relação à produção de conteúdo, não adianta produzir um hoje e postar, depois produzir um outro semana que vem e postar. Não é assim, isso não funciona. O conteúdo de valor, ele só vai trazer resultado se isso tiver uma disciplina e uma frequência. No mínimo, uma postagem por dia. E hoje ninguém pode falar aqui que não tem tempo, tá todo mundo com tempo sobrando. Então já aproveita que tá com tempo sobrando, produz conteúdo a mais, vai fazendo um banco de conteúdos, né, um estoque, porque na hora que a gente volta a trabalhar, o tempo fica um pouco mais escasso. Mas vai produzindo muito conteúdo, posta um todo dia e depois de postar o conteúdo de valor, vocês também têm que fazer as campanhas para impulsionar esse conteúdo, tá? Não adianta só produzir e postar. Hoje o Facebook, o Instagram, eles distribuem, a distribuição orgânica é muito pequena. Poucas pessoas vão ver o seu post, ainda mais nessa época que tá aí todo mundo nas redes sociais, um monte de gente postando. Então tem que produzir, tem que postar, tem que ter frequência e tem que fazer campanhas, anúncios, tá? Não é usar o botão de impulsioná-la, não, é fazer campanhas para você direcionar aquela postagem para o público-alvo de vocês, tá? Porque se vocês não fizerem campanha, aquela postagem, acho que nem 5% dos seus seguidores, dos seus contatos nas redes sociais vão receber. E muitas vezes quem vê não são pessoas que são potenciais pacientes, então não adianta nada. Um exemplo é você fazer postagem de carne para vegetariano. Então a sua postagem ela tem que ser direcionada, tá, para um público-alvo, para quem vai consumir. Então não adianta postar e essa postagem chegar para quem não é o seu público-alvo. Então produzir, postar, ter frequência e fazer campanhas, tá bom? Então esses eram os 3 passos que eu queria trazer para vocês, para que vocês aproveitem. Hoje eu tenho uma convidada também, que eu pedi para ela participar aqui comigo, e a gente tem alguns minutinhos, então eu vou chamar ela aqui, tá? Ela é uma das alunas do método Natália Tanaka, ela é da última turma, que é a turma 7. Na verdade, a última turma é a turma 8, mas a turma 8 ainda não completou todos os módulos. A turma 7 já assistiu todos os módulos, e ela é uma das alunas, assim, que aplicou, que estudou, que aplicou, e que em pouco tempo ela já teve, assim, muito resultado com os pacientes, tá? Então hoje eu chamei ela aqui para ela compartilhar um pouco com a gente dos resultados que ela estava tendo, como que tá o dia a dia dela nessa crise e ideias, né, para compartilhar aqui com a gente. Vou chamar ela aqui. Vindo. Ainda bem que hoje deu certo, que nós combinamos semana passada e tivemos que desmarcar, né? Verdade. Bom, vamos lá, então. Se apresenta aqui para o pessoal, para eles te conhecerem. Então, meu nome é Mara Souza. Hoje eu faço um trabalho diferenciado, onde eu faço tratamento à base de massagens. Iniciei fazendo massagem tradicional, só que depois que eu fiz o curso de Natália,
eu consegui destrinchar, organizar meus protocolos e conseguir atender mais pessoas com mais eficiências e resultados excelentes. Que legal! E você é da turma de janeiro, né? Então, praticamente Isso. assim, você foi terminar o módulo 5 quase que em fevereiro, e logo você já começou a aplicar e ter resultados, né? Então, tudo que você dava, tipo, deu na primeira aula, já comecei a aplicar na minha sala lá onde eu faço atendimento. Aí, segunda aula, aí eu já começava, anotava tudo, passo a passo, e também pesquisando, claro, né? Porque você não Uhum. pode pegar só copiar e colar, você tem que ter base e fundamentos no que você está fazendo. Então, assim, eu fiz muitas pesquisas, testei todos os protocolos e hoje aplico todos bem com eficiência. Conta aqui pra gente um exemplo assim de caso clínico que você lembra assim que você teve um resultado muito legal em pouco tempo aplicando os protocolos do método Natália Tanaka. Um monte, Ai, que um monte. legal. Se eu for contar aqui, eu vou passar a noite toda falando sobre os casos, mas dois que me chamaram bastante atenção foram pessoas que foram hospitalizadas, que já estavam mais de 6 meses com dor, né, e não conseguia, já tinha tomado bastante anti-inflamatórios e não estava conseguindo nem frear, né, essa dor, e na terceira sessão, assim, foi 99% de sucesso. E E hoje são pessoas assim que falam: Mara, você salvou minha vida. que legal. E normalmente eram queixas de dores em quais regiões? Cervicalgia, lombalgia, né? É sempre volta a torcicolo. Peguei muitas pessoas com torcicolo, onde não estava conseguindo nem virar o pescoço. Peguei fibrose na região do pescoço. Então, assim, todos esses, assim, tive muito sucesso nos atendimentos. Que legal. E qual foi assim a principal transformação que você observou, né, no na sua vida profissional e pessoal também, depois de ter feito o curso do método Natália Tanaka? Visão. Visão, e direção. Você me deu hoje exatamente aonde eu quero chegar e quem eu quero ser. Então Que eu resumo legal. nisso, visão. Hoje eu sei exatamente o que eu quero, tracei minhas metas e estou indo no passo a passo até que eu consiga chegar lá. Parabéns, fico muito feliz. E como que tá o seu dia a dia agora nesse período de quarentena? Professor, eu acredito como todo mundo. Hoje a gente faz tratamento para ansiedade, mas não deixa de ficar ansiosa. Não tem como você ficar confinado num ambiente, né? E você acabar não gerando essa ansiedade. Porém, eu estou aproveitando o meu tempo para me capacitar, para me atualizar, né? Dentro da minha área, para planejar o que que eu vou fazer depois que a gente voltar. E eu acho que eu estou indo no caminho certo. Eu estou fazendo um outro curso agora, só para, assim, criar um nicho de pessoas, quem eu quero atender, porque eu acredito que depois que a gente voltar, talvez a gente precise até nos primeiros dias mudar um pouco o foco, que pessoas que trabalham no comércio, eles não vão ter dinheiro para pagar nossos serviços. Então, a gente vai ter que pensar nas pessoas que têm uma renda fixa, que são pessoas aposentadas, que são pessoas que são pensionistas, né, que já têm aquele valor mensal e necessita do nosso trabalho. E pessoas do comércio, eles vão querer, mas não vai ter como pagar. Então, assim, a gente tem que se planejar em relação a isso também, para começar a captar esse tipo de pessoas. É. Conta aqui uma ideia que você teve, que você aplicou lá na sua clínica, você estava compartilhando comigo, eu achei interessante que você me mandou. Lembra? Da semana passada, não é isso? Uhum. Então, a Isso. gente, a gente criou, como eu comentei com você, a gente não pode baixar nossa qualidade no trabalho e nem tampouco o nosso valor, para a gente não perder o profissionalismo e acabar se prostituindo, né? Uhum. Independente, é uma crise e vai passar. Então, o que foi que a gente fez? A gente criou ações de vendas online com desconto, porém esses descontos eles
não foram postados no Instagram. Aí tem uma rede de contatos, então, tipo, você entra em contato pelo WhatsApp, aí você vai oferecer, ó, eu tenho um brinde especial para você, se você conseguir fechar, durante a quarentena, você fechando suas sessões para realizar seu atendimento pós-quarentena, você vai ganhar um desconto tal, é especial só para você, então o cliente se sente com aquilo, né? E a gente Valorizado. conseguiu fazer bastante vendas. E aí eles vão usar esses atendimentos depois E depois acabar que a passar esse quarentena. período. Que legal, então. Isso. Eu achei interessante, fica uma dica para vocês estarem trabalhando, né? De repente, através de contatos pelos WhatsApp, vocês mandarem isso, né? E oferecer alguma vantagem para quem fechar, né? Um atendimento, um tratamento agora e que vai ser realizado depois da quarentena. Eu sugiro que coloque um prazo, né? Tipo assim, você Aham. tem que realizar até 60 dias depois que Isso. voltarem os atendimentos, né? Porque eu já fiz promoções, como eu conto para vocês dentro do curso. Na verdade, eu já fiz e recomendo assim que não façam, exceto agora nesse período que a gente está, né? Uma estratégia, mas que não é o que eu indico. Mas sempre que vocês fizerem promoções ou então vale presente, eu costumo dar vale presente, vender vale presente. Coloca uma data, né, de validade, porque Uhum. muita gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, aí demora para aparecer, e aí quando aparece, às vezes nem é mais aquele valor, ou às vezes você nem tem mais aquele serviço, você nem está mais naquele lugar, então é bom colocar um Verdade. prazo. Mas Então, tipo, legal. na postagem que eu fiz, não colocava como desconto, não estava colocando lá, eu te dou tantos por cento de desconto, colocava assim, eu tenho um brinde especial para você. Então, as Uhum. pessoas acabam querendo, com curiosidade, querendo saber o que que você tem de especial, vai no privado, né, e aí ali você efetua a venda. Uma outra coisa Legal. que eu planejei, que você falou em uma das suas aulas do curso, que é o planejamento de fidelidade. Eu montei Uhum. ontem um plano de fidelidade. Eu tenho algumas pessoas que eu atendo semanalmente, então já criei para que essas pessoas não se afastem durante esse período de crise. Eu já criei um plano com brindes para que elas Tá bom. permaneçam e até captar mais pessoas, né? Mais pessoas. Durante esse período inicial aí que a gente vai retornar. Que legal. Muito legal. Te agradeço por participar aqui e compartilhar Obrigada. um pouquinho da sua história, das suas experiências, dos seus resultados e das dicas, né, que Obrigada, você professora. compartilhou. Um beijo Obrigada. grande para você, então. Outro. Tchau. Tchau. Muitas dúvidas que vocês mandaram aqui para eu responder, tá? A Elaine mandou se a live vai ficar gravada. Eu prometo que eu vou tentar gravar aqui, baixar, para depois subir. A live anterior que eu fiz com o meu irmão, o Dr. Ricardo e a doutora Marina, eu não salvei, porque foi a primeira live que eu fiz e eu não sabia como salvar. Mas agora, a hora que terminar essa, eu vou tentar salvar e aí eu subo aqui no IGTV, no YouTube para vocês, tá? Aqui, Maura Reis está falando, todas vocês também pararam seus atendimentos? Eu posso falar por mim, eu parei, eu estava até atendendo durante a primeira semana pacientes que não eram do grupo de risco, que não estavam com sintomas gripais, que não tiveram contato com pessoas, né, que viajaram para o exterior, mas com todo esse pânico, né, e mais uma vez eu abro um parênteses, não estou dizendo que esse isolamento não seja necessário, mas com todo esse pânico entre as pessoas, né, os próprios pacientes começaram a desmarcar. Então, hoje eu não estou atendendo, tá? Vou aguardar, aí o decreto vai até dia 7 ou dia 8, não sei direito, e aí vamos ver como que eles vão, como que a gente vai ficar em relação a isso. Quem mais? Eu vi aqui que muita gente me perguntou o que é campanha. Campanhas são anúncios que a gente faz dentro do gerenciador de negócios do Facebook, tá? Então a gente faz a postagem, né? Produz o conteúdo, posta nas redes sociais e depois de postar,
a gente tem que fazer campanhas, que são anúncios dentro do gerenciador de negócios do Facebook, e aí a gente... eu vou usar impulsiona, mas eu não quero que vocês fiquem com a palavra impulsionar, porque existe um botão de impulsionamento que não deve ser usado, tá? É campanhas mesmo, vocês têm que fazer campanhas. Então, dentro do Facebook, vocês têm que ter... Primeiro que tem que ter uma página. Não dá para fazer isso com perfil. Tem que ter uma página no Facebook. Dentro da página, vocês vão ter que ter um gerenciador de negócios. E dentro do gerenciador de negócios, a gente tem um gerenciador de anúncios. Através do gerenciador de anúncios é que a gente faz as campanhas para que as nossas postagens elas sejam impulsionadas e elas cheguem até o nosso público-alvo. Porque se só postar e deixar orgânico, isso aí chega para 5% dos seus contatos, tá? Deixa eu ver se tem... Se alguém... Letícia, como saber se você sofre com ansiedade? E falei que como saber se você... tá, acho que é alguma postagem que ela... Como saber se você sofre com ansiedade? E falei que a massagem, junto com a alimentação e atividade física, são tratamentos naturais. Bem legal. Associado a isso também a gente tem a aromaterapia, né? Que é um outro recurso que a gente pode associar, e eu ensino isso dentro do método Natália Tanaka, associar os óleos essenciais, aromaterapia, a técnicas de massagem. Conteúdo de valor... Simone me perguntou, dê um exemplo mais prático sobre esta divulgação. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Um exemplo prático de... Por exemplo, um exemplo de conteúdo de valor, se é o que você está me perguntando, vocês podem entrar no meu perfil. No meu perfil, ele só tem conteúdo de valor. Se vocês entrarem no meu feed do Instagram, na minha página do Facebook, no meu canal do YouTube, vocês não vão encontrar nenhum conteúdo vendendo curso. Pode entrar lá, que não tem postagens, oferecendo meus serviços ou vendendo meu curso. 100% das minhas postagens são conteúdo de valor. Maurício Santos está mandando aqui. Hoje mandei mensagens perguntando sobre a saúde, desejando melhor. Bem legal. É uma forma de você continuar, né, estabelecendo contato. Tem profissionais que fazem mais barato para poder fidelizar o cliente, mas não sabem que o que fideliza é o bom trabalho, uma boa massagem, resolvendo a queixa principal. É exatamente isso, tá? Corretíssimo. O que fideliza o seu cliente, porque o cliente que vem por preço, ele vai por preço também. Então, se ele te procurou porque você tem um preço mais barato, se o concorrente da sua esquina abaixar o preço, ele vai para o da esquina. Então, o que você tem que fazer é fidelizar o seu paciente, oferecendo para ele uma experiência diferenciada que o seu concorrente não vai oferecer. A Ana Carvalho, por estar no início, não tive esse tempo para reserva, porém estou vendo uma outra alternativa fora da massoterapia, uma vez que não podemos atender. Então, assim, a partir de agora que isso sirva, né, para que todo mundo comece a ter esse fundo de reserva. Nós temos 3 minutinhos para acabar, então eu vou... Deixa eu ver só mais uma aqui. Quero começar do zero e conquistar outro tipo de público. A maior maneira é impulsionando, fazendo as campanhas? Sim, é uma das estratégias. Se você quer focar em outro público, uma das estratégias é você fazendo campanhas, tá? Não use a opção impulsionar, são campanhas. E eu ensino isso dentro do método Natália Tanaka, tanto a produzir conteúdo e como fazer essas campanhas. Meninas, vai cair a live, então para que eu consiga aqui finalizar, me despedir de vocês e poder salvar isso, quero agradecer a presença de cada uma de vocês, fiquei muito feliz com a participação, espero em breve poder voltar aqui para compartilhar mais conteúdo com vocês.
Para mim, assim, é um prazer poder compartilhar essas minhas experiências e também poder ouvir de vocês, ter esse feedback de vocês, das dúvidas, né? Porque em cima das dúvidas de vocês é que eu vou sempre tentar buscar produzir conteúdo para poder ajudar. No Instagram conseguimos também, se for em relação à campanha, sim. Dentro do gerenciador de negócios do Facebook, a gente faz campanhas pro Instagram também, tá? Facebook e Instagram. Um beijo grande. Agradeço também a Mara, que participou, que estava presente aqui para compartilhar as dicas, experiências. Na próxima live eu volto com mais outros convidados para estar aqui compartilhando com vocês. Faltou um minuto, gente. Um beijo grande.